Praticamente todos os dias a gente fala deles, dos nematóides, esses micro-organismos que vivem no solo e que afetam os diferentes tipos de plantação. Daquilo que comumente é chamado de bicha da batata doce, que provocam aquelas manchas escuras e amargas, ao nematóide imperceptível ao olho nu, que suga a seiva das raízes das plantas, eles provocam estragos imensos. A boa notícia é que a Zaso desenvolveu uma tecnologia, ou melhor, está desenvolvendo uma tecnologia para o controle do nematóide e sem usar qualquer produto químico, toxina ou efeitos residuais no solo. Eu quero saber bem dessa história e dessa novidade na minha conversa de agora com o Sérgio Coutinho, que é CEO da Zaso. Sérgio, seja muito bem-vindo, viu? Estou muito curioso para a gente falar sobre esse assunto, mas antes da gente falar da tecnologia, Sérgio, vamos falar dos nematóides. Em geral, eles geram 35 milhões de reais de prejuízo por ano só no Brasil, é isso? Bilhões. Bom dia, muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui. Sem dúvida, os custos que os nematóides geram para a economia brasileira são brutais, né? Hoje, segundo a Sociedade Brasileira de Nematologia, os prejuízos anuais chegam a 35 bilhões. É um volume de dinheiro muito grande, representado em perdas de produtividade ou perdas de, enfim, toda a sorte na agricultura. E a gente está muito entusiasmado com o desenvolvimento que estamos fazendo. A Zaso tradicionalmente trabalha com capina elétrica, ou seja, a gente controla mato com eletricidade. Estamos lançando os primeiros produtos para a agricultura agora, junto com a CNH, né, Case New Holland Industrial, e fizemos alguns testes de laboratório com parâmetros diferentes de aplicação daqueles que são usados para controlar ervas daninhas, mas com uma tecnologia similar, e os resultados foram muito bons. Chegamos a controlar mais de 90% dos nematóides, dependendo dos parâmetros de operação, e estamos bastante entusiasmados aí com o que vem pela frente. E muito obrigado pela oportunidade de contar um pouquinho sobre essa tecnologia nova. Então, vamos falar dessa tecnologia nova, porque você está falando de capina elétrica. Como é que liga a eletricidade ao solo para eliminar os nematóides, é isso? Perfeitamente. A tecnologia, ela basicamente pega a energia motriz do trator, através da TDP, transforma isso em energia elétrica. Depois disso tem um sistema de eletrônica de potência que coloca essa energia elétrica nos parâmetros operacionais ideais para aquela situação, né? Então, se você tem umidade no solo, mais ou menos pressão de plantas e tudo mais, muda os parâmetros de operação ideais. Então, o nosso sistema ele otimiza a eletricidade para aquela situação automaticamente. E basicamente é assim que funciona. Aí você aplica isso com eletrodos metálicos, né, em geral de aço inox ou alguma coisa similar a isso, e você vai ter ali um polo e outro polo, e a eletricidade flui de um para o outro e usa a planta, tanto o sistema aéreo quanto o sistema radicular, como se fosse o fio condutor dessa eletricidade. Então, dessa maneira, a gente consegue fazer o controle sistêmico, né, tanto do sistema aéreo quanto do sistema radicular. Também é muito bacana porque não tem nenhum tipo de, vamos dizer, resistência, como tem alguns herbicidas. E a gente mudando as características dessa aplicação, os parâmetros dessa aplicação elétrica, a gente descobriu que consegue também controlar os nematóides que estão nas raízes. Não todos os tipos de nematóide, mas aqueles que são mais nocivos a gente consegue controlar. E como é que funcionaria essa descarga elétrica dentro do solo? Você usaria a planta como condutor, isso ficaria restrito à planta e às raízes daquela planta ou irradiaria por todo o solo até uma determinada área quadrada? Isso é uma excelente pergunta, obrigado. Vamos dizer que 100% da corrente corre pela planta. Numa boa aplicação, o eletrodo toca a planta, não descarregando muita energia no solo, então 100% da corrente passa na planta. Uma vez que ela passou pelo sistema aéreo, pelo sistema radicular, ela se espalha pelo solo, né? E a diferença de potencial, ela é proporcional a, basicamente, a seção da área, em relação à área toda que cobre, né, por onde passa a eletricidade, e ao comprimento daquilo a energia é proporcional ao quadrado e ao comprimento
daquilo que passa. Então, quer dizer, você não tem nenhum efeito em micro-organismo, porque eles representam uma seção muito pequena, tanto na direção que a corrente corre, quanto da área que ela tem. A exceção é justamente, a única exceção é justamente os nematóides que estão diretamente colocados ali nas raízes das plantas, entendeu? Porque eles fazem parte desse circuito por onde passa 100% da energia. Todos os outros micro-organismos que estão no solo, eles sofrem vamos dizer, uma diferença de potencial, descarrega nele uma energia muito pequena, que não é o suficiente para causar nenhum dano. Então, mudando os parâmetros de operação daqueles que são necessários para controlar as plantas, a gente consegue também controlar os nematóides sem causar danos nos outros micro-organismos que estão no solo. Que era uma outra dúvida minha, porque durante muitos anos a gente viu fazer correção química do solo, mas nos últimos anos o que a gente tem visto é que, além dessa correção química do solo, os estudos estão valorizando também a biota do solo, ou seja, o componente orgânico do solo por meio de micro-organismos que ajudam a nutrir as plantas, né? Esses micro-organismos, eles não seriam prejudicados, é isso? Eles seriam preservados. Os micro-organismos são preservados, né? Nos parâmetros de aplicação para controle de planta, todos os micro-organismos são preservados. Nosso método ele é certificado para ser usado em culturas orgânicas, então não tem absolutamente nenhum efeito. Nos parâmetros de aplicação para nematóide, a gente ainda precisa estudar para ver se vai ter algum tipo de dano em algum outro tipo de organismo, mas a expectativa é que, se a gente conseguir parâmetros mais próximos daqueles usados para controlar plantas daninhas, você vai conseguir controlar os nematóides sem afetar nada mais na biota do solo. Essa é a tese. E é isso que a gente está buscando. Mas, basicamente, mesmo que você tenha algum tipo de efeito, ele é absolutamente passageiro, tópico, não tem nenhum tipo de efeito residual, nem nada do gênero, porque você está usando um método físico, você não está usando um método químico, então aquilo ali aplicou, acabou, passou, né? E é uma ferramenta de combate aos nematóides, que são, enfim, você acho que conhece bem aí, está no setor, sabe o problema, o tamanho do problema que ele representa. O equipamento para fazer esse tipo de tratamento, para levar esse tipo de recurso, é um equipamento grande, caro e já está disponível? Como é que é? O tamanho é exatamente proporcional ao custo, né? Então, quanto maior nós fizermos ele, né, evidentemente mais caro ele vai ser. Se você quiser um equipamento para fazer menos hectare hora, ele é muito mais em conta do que um equipamento que vai fazer 20 hectares hora, 10 hectares hora. Nós estamos tentando achar aí o ponto ótimo para a produção desse negócio. Nesse exato momento, a gente já teve os resultados de laboratório, onde a gente, em alguns casos, conseguiu um controle superior a 90%. Tivemos resultados em campo, que tivemos também resultados muito positivos. E agora a gente está partindo para analisar os parâmetros ideais de operação para, enfim, otimizar a operação em campo e entender exatamente coisas como, por exemplo, o tamanho, hectare hora e tudo mais, que vão estar diretamente relacionados ao custo do equipamento. Quando é que vai estar disponível no mercado? Olha, para testes e demonstrações no final desse ano, e assim, comercialmente, a expectativa é que a gente comece a distribuir esse equipamento no final do ano que vem, para o verão do ano que vem, pelo menos em edição limitada, e aí com volume mesmo e escala a partir de 2023. Muito bem, conversei aqui com o Sérgio Coutinho, que é CEO da Zaço. Sérgio, muito obrigado pelas informações. Muito bom ter você aqui, seja sempre bem-vindo e a gente vai seguir acompanhando, viu? Muito obrigado, Marcelo, um prazer muito grande estar com vocês. A safra 2021-2022 de arroz no Rio Grande do